Amados, continuando aquela pregação que eu estou fazendo sobre a sabedoria de Deus, eu vou falar agora, continuando, o capítulo de 1 Coríntios, versículo 2, que diz assim, ó, a partir capítulo 2, a partir do versículo 10, diz assim, ó: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Perscruta examina, né? Ele explica, ele investiga, entendeu? Então, o Espírito, ele faz tudo isso. Ele examina, ele investiga, ele começa a examinar tudo minuciosamente. Então, o Espírito Santo de Deus, ele tem uma sabedoria tal que nenhum homem, nenhum ser humano consegue chegar nem aos pés da sabedoria de Deus. E ele ainda diz assim, ó: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Do mesmo jeito que o ser humano, o homem, conhece as coisas que é do espírito dele, do próprio homem, né? Ali, o que é do homem, o homem conhece, mas as coisas que é de Deus, só quem conhece é Deus. E diz assim, ó: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Porque o espírito do mundo é dessas coisas que mundana, das coisas materiais, não é das coisas lá do alto de Deus, de Jesus Cristo, do Deus Pai, do Deus Filho, do Espírito Santo. É coisa que é mundana, coisas do mundo, mundana. Tanto que você vê, se você for falar uma pessoa que só tem contato com as coisas do mundo, as coisas mundanas, e for falar algo que é lá do alto do espiritual, ele vai pensar que você é doido, que você é doida. Ele não vai entender. Porque o próprio Deus, ele fala aqui, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E você vê que essa sabedoria, você não precisa pagar nada por ela. Você não precisa ir para uma faculdade, pagar rio de dinheiro, pegar livros e montanhas de livro e estudar. Porque essa sabedoria, ela é gratuita. E você só encontra ela nesse livro aqui, ó, chamado Bíblia. Esse aqui é o livro dos livros. Esse aqui, se você juntar todos os livros desse mundo, desde o início da humanidade, todos os livros que existiu e até os que ainda vão vir, ele não fala nem um terço, nem 1% do que tem da Bíblia. Sabe o que, irmão, que eu te falo isso? Porque a Bíblia, ela é a mente de Deus. A Bíblia, ela é a mente de Deus. Você quer entender a mente de Deus? Leia a Bíblia. Você vai entender a mente de Deus. E você quer receber do Espírito Santo de Deus? Leia a Bíblia. Porque a Bíblia, ela tem um Espírito. Esse Espírito é o Espírito Santo de Deus. E na hora que você lê a Bíblia, você absorve o Espírito Santo de Deus, e aí você passa a ter a mente de Cristo, de Jesus Cristo. Você passa a pensar e a entender tudo como Jesus Cristo.
com a mente de Deus, a mente de Jesus Cristo. Tanto que na Bíblia fala que a gente tem que ser imitadores de Cristo e ter a mente de Cristo. Aí você fala, mas como que eu vou ter a mente de Cristo? Lendo a Bíblia. E você fala, mas eu não entendo a Bíblia, eu leio a Bíblia é complicada de entender. Sim, porque sabe onde é que você vai encontrar a faculdade da Bíblia? Tendo um professor lá de Deus para te ensinar dentro de uma igreja evangélica. Você vai chegar lá, você chega numa igreja evangélica, você vê um pastor lá naquele altar. Muitas das vezes ele não tem nem o primeiro grau completo, mas ele sabe ler a palavra de Deus, e aquele pouco que ele sabe ler, ele sabe te explicar toda a Bíblia. Toda a Bíblia, ele tira todas as tuas dúvidas. Você sai dali cheio da mente de Cristo, transbordando do Espírito Santo de Deus. Aí tem muita gente que fala assim, não, mas eu não preciso ir para uma igreja, só basta ajoelhar dentro de casa, porque Deus falou assim que quando você quiser orar, só ajoelha no teu quarto e ora sim, amado. Mas para você entender a Bíblia, você tem que ter uma pessoa cheia do Espírito Santo para ler e te ensinar. Porque quando eu fui para a igreja, eu também não entendia nada da Bíblia. Mas eu encontrei um pastor dentro de uma igreja pregando. Tem vários pastores, pastoras, mulheres de Deus, homens de Deus, que leem a Bíblia e eles têm o Espírito Santo e eles sabem te ensinar. Por isso que é importante você ir para a igreja. Porque aí você vai chegar no nível espiritual que você vai entender a Bíblia também e você vai ter prazer em ler a Bíblia. E aí você vai se tornar mais do que vencedor. Aí você fala, o que eu vou ganhar com isso? Você vai ganhar o maior tesouro que possa existir, que é a sabedoria de Deus, a tua salvação. Você vai ser mais do que vencedor aqui nesse planeta Terra. Porque eu te falo uma coisa, aqui nesse planeta Terra, se você não tiver o Espírito Santo de Deus, que você só absorve ele lendo a Bíblia, você ir praticando o que está na Bíblia, né? Não é só ler e pronto, não. Você tem que ler e praticar. Você vai ser mais do que vencedor, meu querido. E aqui ainda diz também, ó. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito conferido, coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que a possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Tá bom, amados? Se você quiser ter a mente de Cristo, ó, lê a Bíblia. Deus abençoe e fica com Deus.